2006, o meu programa Saúde com Vida na TV Florianópolis, precursora da Primer TV, mal sabia eu que o slogan "Por que se espera a doença para pensar em saúde?" era sim uma proposta visionária que recebi através de um sonho, que fez com que minha intuição entendesse que deveria, naquele ano mesmo de 2006, preparar todos nós quanto à manutenção de nossa própria saúde. Naquela época, eu não entendia o propósito de estar realizando o meu sonho literalmente. Estava eu finalizando o meu mestrado em Reiki e me via como instrumento a serviço do grande todo, como todos nós somos, os alquimistas do agora. Agora eis-me aqui, em 2024, na Primer TV, apresentando a todos nós Saúde com Vida Sustentável, os alquimistas do agora. E te pergunto, no que você faz a diferença para nos ajudar a cocriar nosso novo futuro? Você já pensou nisso? E segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, saúde não é ausência de doenças, mas sim um bem-estar integral no âmbito mental, emocional e corporal. E aí surge a ciência da felicidade, ao deixar de lado o uso da tarja preta e iniciarmos o uso da tarja branca em nossa vida. E hoje vamos conversar com Caiana, uma criatura tarja branca, como vimos este conceito na entrevista do Hélio Leites sobre o livro Tarja Branca, que Hélio e Caiane desenvolvem junto o projeto Deus nos Live. Seja muito bem-vindo em nossa sala de estar bem, saúde com vida sustentável, os alquimistas do agora, Caio. Olá! Esse projeto Tarja Branca, do Hélio, ele iniciou na pandemia, Uau. porque o Hélio ele não tinha mais acesso aos espaços que ele frequentava e contava suas histórias. Mas durante a pandemia, é, a gente acabou tendo que recorrer a espaços não usuais até então, que foi o caso do Hélio, não era um usuário do espaço live, né? Uhum. E aí, E como ele caiu nessa live, assim? quando, aos poucos, a gente foi juntos trilhando, porque eu também nunca tinha feito. Eu falei, Hélio, vamos, vai ser no treino e erro, né? E a gente foi treinando, a gente viu que a gente gostou tanto que a gente está treinando até hoje, né? Ah, não parou, porque ele iniciou, ele fez 250 lives, período de pandemia, aí, né, saímos do período e ele passou a fazer as lives na casa dele. Daí eu falei, Hélio, agora que você já tá aí bem nesse espaço cibernético, você pode você pode ter um contato aí com, né, enfim, seus fãs, as pessoas que sempre gostam de escutar suas histórias, as que não gostam, pelo Facebook. E aí ele foi e aprendeu, e aí até hoje ele tá fazendo as lives. E eu, então, daí Uhum. falei, vamos, que eu vou te assistir aí ao vivo nas tuas lives para gravar pequenos trechos, e acabei aparecendo nas lives. Que legal. Aí toda live não tinha como, a gente tinha que ir junto. Eu falei, então vamos fazer junto. Daí ele falou assim, então eu vou abrir uma sessão Igreja Tarja Branca, que tem um culto Uhum. que acontece toda sexta-feira às duas, entre as 2 e 14 e 16, assim, Todo né, mundo duas pode horas da participar. tarde. E para participar, entra no canal do Hélio e aí clica lá na live, e aí quando a gente vê que a pessoa está assistindo, a gente convida a Qual que é o pessoa canal para. do Aurélio no Facebook? Pra gente É deixar. HL Leites, Ah. HL Leites no Face. E como surgiu esse nome, Deus nos Live? Eu achei muito interessante. Porque era um tempo de pandemia, então tava todo mundo tipo, Deus nos livre, né? Ai, Deus me livre, eu não quero saber as complicações que ia dar. Daí uma vez ele chegou lá em casa, daí eu falei, nossa, Deus nos livre, né, Hélio, de passar por uma situação, né, não tão boa como. Daí ele falou assim, enquanto Deus nos livra, Deus nos live. Aí ficou Deus Ah, nos live. e falando um pouquinho de ti, assim, quem é Caiana em essência?
quando eu fui. Porque a vida da gente é assim, né? A gente caminha, caminha em busca de algo. E eu tava e estou caminhando. E eu sempre acho coisas que correspondem à minha busca. E aí, Isso te foi é, professor, então. durante esse buscar, esse anseio que a alma da gente tem, eu encontrei várias peças que contam uma história bem comprida. Aí eu desencaixei essas peças, fiquei com a história comprida que responde essa pergunta, essa essência, e ao desencaixar as peças eu perdi onde é que elas estavam originalmente montadas. E aí, eu não por isso que eu não ia contar às pessoas. Foi justamente por isso que daí eu decidi contar às pessoas, porque daí eu penso assim, quem sabe eu consiga retornar naquele inteiro, né, Sim. onde eu não, eu digo, a terceira margem, que é um livro, a terceira margem, um livro que eu escrevi, tem uma dessas peças desencaixadas, mas eu chamo de no não dois também, no não dois. Então eu quero voltar lá. Daí quando eu uma dessas peças é essa peça aqui, e ela que responde essa quem é a Caiana em essência. Ai, que Tá, lindinho. tá bem colocado, dá para ver o rostinho. Sim. Chama O Homem do Coração Espelhado. Olha lá o coração Sim. dele. Você consegue enxergar o coração dele? Tá, a luminosidade está favorecendo? Deixa eu ver se eu consigo colocar E um. tá espelhado o coração dele? O coração dele tá. É um espelhinho. Sim. Um espelhinho. Aí Espelhinho no meio do peito, né? é assim, ó. O homem, ele ficava olhando para o coração o tempo todo. Olhe para o coração dele. Deu aponta o espelhinho do coração dele para a pessoa, né? E faça a Uhum. pessoa olhar. De quando ela olha lá dentro do coração, ela se enxerga Sim. no espelho. Daí eu olho e falo assim para ela: você tá se enxergando? Olha, o homem do coração espelhado, e de tanto ele olhar para o coração dele, ele se enxergou. Só que no dia que ele se enxergou dentro do coração dele, ele não se reconheceu, porque ele estava tão lindo, tão resplandecente, tão iluminado, que ele foi obrigado a dizer assim: quem é você? Quem é você que eu amo tanto assim? Quem Sim. é você? Porque te vejo sem te ver, porque te sinto sem saber. E ficou contemplando a imagem que era ele mesmo dentro do coração dele. Então, essa história do homem do coração espelhado é um pouco dessa engrenagem, essas peças dessa engrenagem maior que soltaram na minha vida, saltando os meus horizontes e fazendo eu me expressar dessa maneira. Aí, quando ele consegue olhar e vislumbrar ele dessa maneira dentro do coração dele, ele fica tão emocionado e você sabe que quando a gente vislumbra, a gente fica tão emocionado, é como se aquilo que a gente buscasse encontrasse a gente, né? Daí, quando ele ficou ele mexe os pezinhos, essa peça tem um. Bonitinho. Que Para criança. delicadeza, Kai. Que É? linda. Que E delicadeza essa peça. Uhum. ele tá num rolo, num rolinho, ó. Uhum. É um rolinho, daí Dourado ainda. as pessoas Um perguntam, pouquinho. mas por que que ele tá nesse rolo, né? Eu falo, porque essa peça aqui essa história aqui é um rolo que só. Então, quando ele se enxergou, que ele viu, que ele aceitou, né? O coração dele virou um espelho para a verdade. Daí, quando a gente olha para dentro do coração da gente, também acontece esse milagre. O nosso espelho, o nosso coração reflete a verdade, ele fica espelhado, e daí a gente reconhece quem verdadeiramente a gente é. Então, a Você resposta pensou para no essa. Hélio quando você fez essa peça do cabelinho branco ali? A inspiração, né? Ele é um, como é que eu posso dizer assim?
eu não sei se você já ouviu falar dos SUFs. Sim. E tem o giro SUF, né? Essa peça é também espelhada no Hélio, porque o Hélio é, né, uma referência Aham, muito amorosa para mim. Mas ele sim. é espelhado também num SUF. Então, se as Ah, pessoas procurarem sufismo, elas aham. vão encontrar figuras parecidas com as figuras que eu reproduzo nas minhas obras de arte. Daí, dia desses, uma pessoa, ela achou, ela conseguiu ligar daí a imagem, o simbólico, com o sufi. E daí ela veio e falou assim para mim, Caiana, você não acredita, eu achei um negócio chamado sufismo. Daí eu falei, é. E tem uma pessoa lá na foto que eu achei na internet que é muito parecida com você. Eu queria que Sou eu, você né? visse. Achou uma foto preta e branca, isso, Era segurando um você. instrumento musical. Daí eu falei, mostra pra mim. Daí ela mostrou, só que era eu mesmo na foto, sabe? Ela tinha achado uma foto minha numa roda surf. Que E legal. esse aqui é um outro surf. E essa outra peça dessa engrenagem maior, essa aqui, daí uma pessoa me perguntou, mas se você, quando que você vai conseguir unir? Tem coisas que você não precisa ter o desejo de fazer assim, basta o simples Sim. movimento de se recolher. Olha, se eu estou conseguindo recolher agora, já é um bom sinal, né? Mas se de fato eu vou conseguir montar lá, daí já no assunto já não é comigo, daí já é com Deus, né? Autódromo. Aham. É. E essa aqui é a história de Jami, ó. Jami era um sufi. E Sim. quando eu fiz essa É o história, mestre SUF. me chama Mensagem no Pau, porque é um Tá. pau, ó. Aham. Um pau. Daí quem vai na beira do mar lá fica olhando esse tipo de é, galho que já se soltou da árvore faz algum tempo e já está lapidado pelo sal do mar, né? Fica olhando assim, Aham. às vezes a pessoa pega e pisa em cima, a pessoa não vê, nem vê. Daí eu vejo. Daí Sim. quando eu não basta, eu não me contento em ver, só eu tenho que pegar. Daí eu pego e chego em casa e fico sonhando para ver o que que aquilo me. Qual peça que eu desencaixo dessa vez. Daí essa aqui de desencaixei a mensagem do pau. Daí vai escrito aqui atrás a mensagem, né? E aqui em Aham. cima tem um coração. Só que ele não tá aqui, Tem uma porque escadinha? tem uma escadinha, ó. Daí Ah, que a delícia. escadinha, o barato da escadinha é o seguinte: quando eu conheci o Hélio, ele coloca muita escadinha nas obras dele. Ele é um Sim. apreciador de escadinhas. E ele faz as escadinhas uma mais bonita que a outra. Daí Aham. eu ficava inquieta com o meio pelo qual ele sonhava e Aham. reproduzia aquilo simbolicamente nesse mundo. E daí uma vez eu vi ele descolando um pedacinho de guarda-roupa, o forro. O forro. Ah, Daí eu sim. falei, A pastinha? por que que você tá descolando o forro? Ele me olhou e falou assim, eu não tô descolando o forro, eu tô colhendo peças da minha escada. Olha Desculpe que se você não, né, não. Daí eu falei, não, eu dado quero dela. ver. É, eu quero ver. Daí ele falou, então vamos lá. Daí ele me mostrou como que ele fazia forro de guarda-roupa virar escada. Que Daí ele falou, máximo. senta aqui do meu lado que eu vou te ensinar. Daí isso que eu acho um barato, porque além de tudo, o Hélio ele é tão atencioso com quando a gente vislumbra um mistério que ele é capaz de doar-se por inteiro, passando inclusive o- as suas técnicas mais secretas, Sim. entendeu? Aí ele me passou. Daí eu fiz a escadinha, botei, cheguei toda feliz, falei, ai, Hélio, consegui fazer a escadinha. Daí ele falou, quero ver o surf. Daí eu mostrei o surf para ele, que ele tem um paninho debaixo do braço. Daí o Hélio foi o primeiro que viu o paninho. Daí ele disse assim, para que era esse paninho? Daí eu falei, porque o Jami, ele sobe e desce pelo menos 5 vezes por dia os penhascos internos do seu próprio coração com um paninho na mão e vai lá e lapida o seu coração. Daí aqui, assim, vai um coraçãozinho aqui. Só que como é uma peça que todo mundo gosta de brincar, às vezes o coração tá arrancado. Daí eu não tive tempo de colar ele de novo. Mas Coração. imagina que tem um coração aqui. Aí ele lapida, só que aconteceu um certo dia, Uhum. aconteceu um resplandecente movimento que deixou
toda a multidão da onde Jame morava em, em epifania, assim, sabe? Em estado de iluminação. Jame, ao Aham. passar o paninho no coração dele, aquele dia, Abriu acendeu a um fogueira, coletivo. acendeu a fogueira da alma. Menina, Daí que o lindo. coração dele pegou fogo. Nossa, Deus, fiquei imaginando assim um momento que o meu coração ia pegar fogo, Aham. né? Aí E eu falei, sabe, você e o Hélio, vocês têm um trabalho assim extremamente similar, né? E me conta aquela situação que aconteceu com o prefeito numa exposição. foi. Ah, aí ele desceu lá, ele só desce a escada, o Jame, e daí É, eu entrego um paninho para todo mundo, que é o paninho sim. para as pessoas irem polirem seu coração. Daí nesse Hum. dia que eu tava entregando o paninho para as pessoas, que é um paninho bem pequenininho feito de retalho, assim que eu bordo e costuro, é, um amigo meu me falou assim, Kai, eu para furada e para roubada, sabe, minha porta é aberta, assim. Daí, daí eu falei, ele falou, você não quer ficar numa banca lá de uma feira 40 minutos enquanto chega o meu material? Daí eu falei que dia e que hora. Daí fui. Daí era uma super feira, assim, com Uau. milhares de expositores. E ele não chegava, e ele não chegava, e eu com a minha malinha, né? Daí eu comecei a tirar as coisas de dentro da minha mala e Hum. comecei a mostrar para as pessoas que passavam, né? Por exemplo, essa chavinha aqui, a chave da graça, ó. A chave da graça é tão engraçadinha que ela abre a graça na vida da gente. Daí comecei a contar e nada do menino vir, e daí chegou uma entrevista assim com câmera, com emissora de televisão ao vivo, e chegou a Uau, comitiva do prefeito. E era o prefeito. E ele era tinha top. aquelas monte de barraquinha para ele ir, e ele pegou e veio na minha. Só que eu não fazia parte do evento, eu não tava com nada de que era do evento conectado, assim, diretamente, não tinha o nome, não tinha, né, o A mão número de de, Deus. Pensa assim, a mão de Deus. né, crachê, nem nada, né, É. Aí eu peguei, só tinha uma obra, assim, que eu tava na mão, contando a história, e eu peguei e contei pro prefeito. A história chama-se escova para escovar palavras, que é uma escova que eu coloco uma cerda de aço que é para escovar as palavras mais difíceis. E aí Olha que fui contando para o prefeito e o prefeito ele foi se interessando. E aí as pessoas da comitiva queriam tirar o prefeito dali para ele ir para outros setores para filmagem, só que ele ficou olhando assim, sabe? E daí foi a primeira oportunidade de eu escovar as palavras ao vivo de alguém, porque do aquela peça prefeito. ela era nova naquele tempo, sabe? Não tinha mostrado para muitas pessoas. Então era uma história boa de se contar. Essa daqui é uma escova para escovar, só que as cerdas elas são tão grandes, que elas aguentam Aham. até discurso. E essas é uma série, são mais de 50. E aí, quando eu terminei de contar, o Greca ele olhou para mim e falou assim: hora! Daí eu levantei e tava com uma saia gigante rodada, assim, sabe? Olha o tipo da indumentária. Daí eu Sim. girei a saia dele e falou assim: temos um Hélio Leites de saias. Uau. Nossa! Para mim foi fantástico, porque eu não sabia quem era o Hélio, tive que omitir o meu não saber, na minha leve ignorância ali no momento, eu não demonstrei que não sabia, eu demonstrei que concordei, foi o que me salvou, porque daí eu levantei, o prefeito me deu com a mão, bateu uma foto, assim, eu contei umas outras histórias e ele foi embora. E aí eu perguntei pro meu amigo, quando ele finalmente chegou daí, né? Daí eu falei, cara, meu querido amigo, o passou de tudo na sua banca, passou até a TV ao vivo e uma Uau. comitiva do prefeito, só que daí ele não tava com os produtos dele porque ele tinha se atrasado. Daí eu falei, mas eu penso que eu contei algumas histórias, então, né, foi tudo bem. Eu gostaria de saber quem que era o Hélio Leite, se você conhece. Daí ele me olhou assim, me olhou. Eu falei, por quê, né? Daí eu contei pra ele. Daí ele falou assim: olha, eu acho que ele é um artista aqui de Curitiba, não conheço muito bem. Era sábado.
Sim. Domingo, uma amiga minha chamada Radassa. Radassa, se você estiver me ouvindo, me vendo nesse Aham, programa maravilhoso, liga para mim. A gente tem essa maior saudade de você. E nunca mais a gente te viu. Daí a Radassa falou assim: ei, vamos almoçar comigo lá no Largo da Ordem? E eu sou aquelas pessoas que topam, assim, né? Daí eu falei, vamos, vamos. Só que choveu nesse dia, muito forte. Era tipo 2h30, 3 horas da tarde, assim. Aí, nessa chuva que deu, ela molhou o sapato e quis ir embora e não foi almoçar comigo. Daí eu falei, hum, troque o sapato, não fique andando com os pés molhados, que, né, sim. se você não tá se sentindo bem, é melhor não andar. Daí ela falou assim, mas e vou te deixar sozinha, você não vai ter com quem almoçar. Daí eu falei, não tem problema, eu almoço, né, eu e Deus. Aí Sim. ela olhou por mim, deu risada e foi embora. E eu atravessei a rua correndo por causa da chuva e dei com tudo numa pessoa. E aí quase derrubei a pessoa no chão, né? Daí Não, eu ajudei a pessoa a levantar, né? Assim, puxei o avental. Daí ele falou assim: Você sabe quem que eu sou, garota? Daí eu falei: Não. Dele, eu também não, mas se você quiser me conhecer melhor, hoje às 3 horas da tarde vai ter uma festa da uva japonesa lá em casa. Daí eu falei, poxa, eu acho que eu vou ir. E eu levei as minhas peças. Quando eu cheguei lá, que eu contei minhas histórias, o Hélio começou a contar as dele é e tudo a ver, deu um sentimento assim de. pertencimento. Ah, sabe, de transcender, assim, que nossa, é muito emocionante para mim. E daí, como o prefeito tinha feito a referência, eu contei pro Hélio. Falei, Hélio, o prefeito por incrível que pareça, o prefeito me apresentou você ontem. É, Aí ele, aí ele falou assim, o prefeito, o Rafael Greca, daí eu falei, o Rafael Greca. Daí ele começou a me contar uma história, né? Das aham. histórias dele. Daí eu falei, Hélio, eu tô nisso, mas eu não sei muito bem como fazer, né? Ah, para contar as histórias. Daí ele olhou para mim assim e falou assim: Mas a porta da minha vidinha tá sempre aberta para as pessoas que querem desapreguiçar ideias. Que legal. E é tão lindo, porque o Hélio acabou de tocar a campainha aqui em casa para entrar. Menina, Agora, que delícia. Vamos dar uma eu vou pausa aqui, abrir. então. Não, pausa, eu abro daqui de cima. Eu Ah, abro com o controle. E ele já vai subir aqui em cima. Então, não, olha, a gente já fala abri. mesmo, parece, né? E isso foi ao longo de todo esse período. Faz quase 8 anos que a gente se conheceu. A gente tem inúmeras trocas assim, Menina, que mágico, né? fabulosas. Que É encontro mágico. mágico, né? Realmente um encontro mágico. Vem dar um oi aqui pra Carla. Oi, Hélio! Estamos Ô, falando de cara, ti. Quando a gente fala, você aparece. Baixa um pouquinho. Agora a gente tá pegando só a tua blusa. Oi, não dá pra ver. Não. Tudo bom? tudo jóia? Joia. E como você descobriu, Kai, que os recicláveis fazem arte? Foi quando você tem uma ideia, quer botar ela em prática, mas tem vários eus dentro da gente que ficam dando desculpa. Mas você não tem o material. Mas B é igual a C, né? E aí eu falei assim, bom, já que eu não tenho nada, é o primeiro nada que aparecer na minha vida que eu vou começar a fazer arte. Daí, assim, começaram a aparecer uns nada muito lindo. Olha, Isso é tudo iluminado. ó, isso que brilha de um dourado, sabe? Sim. E tem um aroma de café, assim, surpreendente. E eu fiquei pensando o que que eu podia fazer com pequenos papéis que apareciam em embalagens jogados, tem um monte parecido. Daí sabe o que que eu fiz? Eu fiz uma série que chama Sacos para Pôr Problema. Sou eu passando o saco na humanidade para recolher os problemas. Daí, olha que bonito esse. Esse aqui é para problemas urbanos. Aham. 55 quilos. Daí uma pessoa pegou o saco e falou assim: por que que ele não tem fundo? Daí eu disse assim: puxa, porque quando você vai colocar problema no meu saco,
eu peço com a gentileza de uma corroíra para você abrir as pernas. Já é um exercício na vida da pessoa ela fazer uma abertura. Daí, quando ela abre as pernas, eu falo, porque o saco é assim em fundo, e quando você coloca os problemas aqui, eles caem no pé. E problema no pé da gente não dá, é um saco. Daí a pessoa ela já tá com a abertura suficiente para mim entrar com a minha história. Ela não tem como arriar. Ela já tá com a Aham. abertura feita, daí ela pega o saco e começa a colocar os problemas. Daí tem Os, várias versões. Tem aqueles problemas reservas, tem aqueles aqueles problemas banana, os reservas que a aqueles gente. joia rara, Os problemas joia? joia raras, problema Joia, putz, gostei do filme. aqueles problemas que cantam já às 5 horas da manhã, são problemas tipo galo, Aquele que ficou atormentando de manhã. tem aqueles que dão um que caldo na vida da gente, daí que Isso. caldo tarja roxa, que caldo tarja azul, porque essa Ah, marca ela tem, né? E aí aí comecei a pegar os problemas da humanidade, mas em compensação comecei a receber saco de pessoas lá do outro lado do planeta. que Nossa, massa. acabou o arroz aqui em casa, posso te mandar o saco para você transformar? Daí a gente vai transformando e vai vestindo essa ideia. Daí quando a Sim. gente vai vestindo, as outras pessoas começam a participar também, porque você está integral no que você está fazendo, né? Você não está pela metade. Aí foi assim que eu comecei a trabalhar com aquilo que Deus me dava. Que formidável. E você, como uma multiartista, qual foi a primeira arte tua, assim, que iniciou todo o processo criativo? A minha primeira arte, assim, que foi marcante, que eu acho que é uma arte que a maioria das pessoas cometem quando elas são crianças, Uhum. é a arte de brincar, né? Então, eu sou de uma geração de crianças que não tinha recursos, abundantes para compra de objetos desnecessários. Graças a Deus. Então, como minha avó me educou, eu sou filha de vó, os brinquedos que eu tinha eram brinquedos geralmente vivos. Brincava com água, com o rio, né? Com a água do rio. Brincava com as árvores e brincava com as pedras. Então, brincava com aquilo que era natural. E eu, no meio dessa brincadeira, eu inventava. Daí eu inventava histórias. Daí meus brinquedos também eram invisíveis, porque uma história você não consegue mostrar para o outro. Apesar de você contar para ele, às vezes ele não acessa aquele ponto Simbólico, que né, da história. do A invisível. criança, né, que dá ressignificado. É isso. Mas a minha avó, ela acessava Formidável. e ela conseguia ver que o que eu estava fazendo no invisível era contar uma história. Então, ela gentilmente favorecia o movimento da minha brincadeira, me ajudando a continuar a brincar, em vez de interromper, Uhum. né, e Ela falar te alguma coisa. Ela deixava, porque também acompanha. ela trabalhava bastante, ela não tinha muito tempo de ficar, ei, não faça isso, não monte as pedras assim, não coloque as pedras ali, vão cair, né? Então ela deixava a gente correr solto, e a gente corria e nessa corrida brincava e inventava, e isso era a nossa principal arte, né? Sim. Ter. Não, e, na verdade, dava a possibilidade de sonhar muito, né, pro Hum. mundo infantil, né? E nesse sonho você não perdia suas asas, você não era é, cortado, né? Você não tinha. Você era constantemente polido para ficar mais vibrante e bonito, né? Você nunca era Tolice. ocultado, nunca era cortado, ocultado, nunca tinha uma pressão em cima para que você não fizesse nada de errado. Pelo contrário, tinha uma pressão, tinha um movimento para que a pressão não acontecesse, que era de deixar o lúdico, deixar viver, mas isso é coisa de vó. Então, a avó você ser filho de vó é um privilégio, porque a tua avó ela já tá amaciada nos filhos, então daí vem os netos, e daí?
entende? É um favorecimento para a pessoa. Então, eu digo que para mim foi porque daí eu tive a oportunidade de crescer no pomar também, né? E no E caso, brincar. de acordo com Humberto Maturana, que é o pai da ideia do setor de felicidade em ESG nas empresas, ele fala de algo chamado autopoese, que é a criação de si em si. E tem uma frase dele que eu acredito que reflete muito na tua obra. Todo ato de conhecer-se faz surgir o mundo. Que como você vê isso? Todo ato de conhecer-se faz surgir o mundo. Aí você Uhum. sai para conhecer-se, né? Sai para onde? Ah, para qualquer lugar. Vai andar, vai correr, vai dançar. Daí nesse dia eu fui andar. E caminhando no centro da cidade que eu moro, que é aqui em Curitiba, tem uma construção que originou, digamos assim, foi um marco para originar a cidade de Curitiba, que é ali no Largo da Ordem, né? Sim, Que é uma das igrejas. Aí, nesse dia era dia 25 de 2018, é, de dezembro, era Natal, né? Dia 25 de dezembro é Natal. E geralmente em Curitiba não tem apresentação de Natal no dia de Natal, geralmente é antes do dia de Natal que ocorrem apresentações artísticas. Mas uhum. nesse dia estava acontecendo uma apresentação artística, uns 7 ou 8 menininhos de um coral estavam cantando músicas natalinas. E tinha Ó, um monte de gente na frente da igreja. E eu tinha que atravessar a multidão para chegar no meu destino. Então, quando eu fui fazer é, digamos assim, contorno, começou a ventar um vento muito forte, daquele que faz as folhas rodopiarem. Você sim, já viu de perto um fenômeno desse? E ninguém dá nada para esses fenômenos. Mas a gente que foi educado mais liberto na natureza, a gente costuma chegar perto para ver. Aí eu cheguei perto para ver, assim, no meio da multidão, aquelas músicas natalinas, aquele coral e aquele vento fazendo um redemoinho, erguendo lixos pormenores, papeizinhos, pirulitos, asas de mosquito, borboleta e sabe-se lá o que mais. E nisso ergueu um homem que estava dormindo em plena praça pública com seu cobertor e ele levantou e começou a dançar em círculo, como dançam os sufis, arrebatado pelo amor que daquele vento emanava. E eu fui querer ver, pelo menos mais de perto, a incrível dança desse homem com o vento. Chegando lá, atravessando a multidão, constato que o homem não estava debaixo daquele cobertor, restando somente lá folhas que o vento varreu e esses outros problemas. E aí eu puxei o pedacinho do cobertor, porque no assombro da possibilidade você faz qualquer coisa. E eu catei os pormenores. Aí coloquei dentro desse saquinho. E cheguei em casa e fui analisar o que tinha acontecido, né? Assim, não no sentido de compreender alguma coisa, não, no sentido de se afundar mais nesse abismo do misterioso. E daí, ao me afundar mais no abismo do misterioso, comecei a ver que eu tinha juntado caixinhas de fósforo, papeizinhos de chocolate, plaquinhas de remédio. E olha só o que estava no meio disso tudo. Esse pequeno papel, onde estava escrito: o homem elevou-se a Deus por ser simples de coração. uau, que mensagem linda Fiquei uma semana chorando. do redemoinho. Que Aí formidável, que não lindo, pude lindo. eu deixar despercebido mais essa roda da minha engrenagem. Fui lá e escrevi a ideia. E esse ano uma pessoa ao ler essa história, ela é professora de árabe. Ela ficou Uhum. tão entusiasmada com a simplicidade que ela resolveu traduzir em árabe. Daí, este é o meu próximo livro, chama o Simples de Coração, Que que eu lindo! E conto traduzido a em árabe história, também. traduzido em árabe.
Que máximo! E ao teu ver, quais são as práticas preventivas em sustentabilidade humana que a Caiana faz a diferença como alquimista do agora para nos ajudar a cocriar esse novo futuro? Como você Ah, vê? essas práticas de sustentabilidade, elas começam dentro da gente mesmo. Sim. Não é longe. Não é um papel de bala a menos no rio que vai levar a pessoa. Pode ser, pode, mas acho que é mais assim a questão de ser para dentro. Daí, quando é para dentro, acontece rápido, ó. Nem que você já pensou todo mundo para dentro, e daí o para fora só vai refletir a beleza, né? Mas daí, como não tem Sim. ninguém para dentro, daí essas práticas elas se encontram-se dentro do coração da gente. Uau, esse é o coração. Daí chama assim, aparelho para germinar semente de amor. Daí eu pergunto, você já germinou semente de amor? Uau, eu quero aprender com você, me conta. Então, basta você empurrar uma manivelinha bem funda dentro do seu coração e dar corda todo dia, que uma hora a semente vai aparecer. E aí você dá uma olhadinha para ver se ela já germinou. Se ela não germinou, você bota do profundo, dentro do teu próprio interior, numa caixinha chamada coração, que ela vai florescer. E quando ela florescer, você vai ser tomado por uma emoção tão maravilhosa que os jardins da sua alma eclodirão as mais belas flores jamais imaginadas por você antes. Cada florzinha que eu coloquei aqui é em homenagem a uma pessoa que fez essa gentileza de empurrar bem fundo a manivelinha, largou uma lagrimazinha no canto esquerdo do olho, recolheu com a mão e guardou dentro de um frasquinho que eu tenho, que eu guardo as lágrimas de gratidão, porque as lágrimas de gratidão são aquelas que são capazes de molhar a semente, essa que está dentro do nosso coração, e florescer a gente. Essa é a prática de sustentabilidade. É você florescer a essência que você tem dentro de você. Mas aonde que está essa essência? Dentro do seu coração. Mas por que você fez um aparelho para germinar semente de amor? Porque tem maneira mais fácil de que você contar sobre o misterioso para uma criança que usar uma maquininha? Não tem. Ela, além de Falando- aprender, ela começa a praticar. E falando de criança, você é mãe de uma pequena criatura tarja branca, que é a Sophie. Que inclusive fez essas joias que estou me enfeitando hoje para vocês. Olha que maravilhosa, né? Eu vou no lugar com as joias que a Sophie faz, as pessoas chegam perto e falam, mas do que é feito isso aí? É de tampa de canetinha, É de é de tudo. É uma tudo, coisa é de de filho. miçanga. Ai, mas quem foi você que fez? Não, foi minha filha. Porque com criança é assim, ela vê, ela busca um Uhum. jeito de fazer dentro dela também, né? As crianças aprendem, elas absorvem ao observar, elas absorvem ao observar. De como minha filha fica observando esse movimento todo, ela também vai tendo a E como oportunidade de você botar suas se mãe ideias da Sophie? nos braços da mamãe. E como se sente sendo mãe dela? Ah, eu sinto muito feliz. Aonde a Uhum. Sophie vai, ela dá um jeito de fazer uma palhaçadinha. E daí ela fica tão lindinha de palhaço, assim, sabe? Que ela encanta os outros. Eu falei, minha filha, será que você é uma palhacinha no mundo? Daí, se ela, olha o quadrinho que ela pintou. Daí eu perguntei pra ela o que que é. O que que é, Sophie? Daí ela falou assim, é uma folha que está em várias estações. Verdade? Ou seja, o inverno, o outono, o verão e a primavera estão nelas, junto. E ela fez exposição contigo, né? Fez. Daí, isso é uma filosofia de uma criança, né? Assim, tão simples e lindo. É a unicidade das estações numa folhinha colorida pintada num quadrinho 10 por 10. Mas que linda a explicação dela. Ela tá com quantos anos agora? 4, 4 anos. Uau! Essa aí Então, você vai pro, vê, né? ela tem um padrinho como ele. Sim.
A alma dela é generosa. Então, quando se menos espera, ela te conta uma história que simplesmente aquela mesma lagrimazinha que escorreu do olho, escorre do outro. E daí você fica chorando de amor. Você fica, né, feliz. Você realmente é uma alquimista do agora, porque tudo que você demonstra, a partir do teu interior, a partir dessa sementinha germinando de amor, você muda ao redor. As pessoas começam a ver a vida de uma forma mais aberta, né? De uma forma mais ligada a esse grande todo, né? E Começa. o é, e dentro de todas as mensagens assim que você já nos passou, qual mensagem que você deixa aos nossos tele-web espectadores? Eu deixo com a mensagem de que quando você olha para dentro de você, olha que são dois livrinhos, esses são livros meus. Ah, Você é pega a verdade, eu história, gosto dos livros. você conta. Essa história aqui chama Garrafa de Plumas, de um Tá. homem que caiu do céu e no processo de soltura, lá de cima até aqui, ele teve que arrancar pena por pena do seu instrumento de voo para tentar cair mais leve. E daí, quando ele caiu mais leve, mas caiu no chão, ele notou que ali, naquele momento, ele era apenas um homem caído no chão e que agora não podia mais voar para casa, porque havia espalhado nos quatro cantos do orbe as suas penas. Mas na tentativa de reconstruir seu órgão de voo, ele foi buscar, então coletou penas de todos os animais. Ele não Ah, recusava nenhuma. E aonde ele ia e encontrava penas caídas, ele as juntava e no interior do seu interior, dentro do quartinho, de noite, ele trabalhava para reconstruir seu órgão de voo, na esperança de que, quando tivesse feito as suas asas novamente, ele ainda pudesse lembrar do caminho de volta para casa. que maravilhoso, que tema mais lindo. E você vende esse livro? Vendo, Tá com essa aqui é edição outro, depois você nos esgotada. fala como. Esse aqui eu tenho ainda. Esse aqui tenho quatro livros já estão esgotados. Tenho que Ah, fazer de novo. E daí o último que eu lancei foi pela Feira do Poeta, foi O que é que tem atrás da montanha, que é um livro em comemoração aos 2 anos que a Sophie fez. E quando ela fez 2 anos, ela me contou em sonho da onde ela tinha, aonde ela morava antes dela morar aqui, da onde ela tinha vindo. E daí eu anotei porque de madrugada tudo se perde, ainda mais no meio das amamentações. Aí, depois que eu amamentei, ela voltou a dormir, eu escrevi a história e fiz em homenagem. Então, esse livro aqui é um livro em homenagem a Sophie, que ela conta para mim da onde que ela veio. uau! Daí, como que a gente entra em contato contigo para adquirir tanto esse livro quanto o outro? Eu achei muito lindo as propostas. Eu tenho um canal no Insta que é um canal, chama-se Kai Conta, em que eu conto as histórias e as pessoas, quando elas querem adquirir a história, né, o Hélio sempre fala assim, que ele não vende a ilustração, ele vende a ideia, né? A ilustração vai de brinde. As histórias, a gente, por terem esse misto de ideia com a ilustração em 3D da ideia, a gente vende a ideia e a ilustração vai de brinde. E através desse Insta as pessoas entram, né? Delas fazem um movimento de apreciação Então, e isso adquirem seria o que assim, quiserem. arroba Cai Conta. Isso, é no Ah, Insta, @caiconta. Daí já vai, aí aparece lá e as pessoas entram em contato e a gente acaba enviando, né? Quando é aqui para que Curitiba, a gente legal, marca até de entregar pessoalmente. Olha essa chave para abrir coração. que lindo. E todo esse teu trabalho você também vende, caso a pessoa se Vendo, interesse. vendo. Uma E, vez e eu fui você vender tem uma ele em chave. exposição em algum lugar? Ele fica à Agora disposição? não. Faço. Agora está encerrando as exposições, encerrou já aquela exposição no Museu do Barão, mas a gente está com Certo. uma exposição bem legal
de um artista também, tarja branca, na menor galeria de arte do mundo, que fica dentro da Galeria Júlio Moreira, Tá. naquele baixo nível entre o Largo da Ordem e a Igreja Matriz. Ali está a exposição de um artista chamado Zé Tuque. Marques, Na frente do Tuque ali, né? na Lili Tuque, Tá. que é a menor galeria de arte do mundo. E ele lapida lápis, então ele faz mini esculturas na ponta dos lápis. E lá tem alguns. É uma exposição que não foi lançada, mas a gente está lançando ela assim aos poucos para reunir forças Legal. para fazer o grande lançamento. Me passa o contato dele também depois. Passo. Ele é fantástico também. Ele é muito bonito. O trabalho dele, o coração dele também são bem de uma beleza rara, assim, sabe? Uhum. Daí a mensagem, você quer deixar a mensagem pra gente? Quero. A mensagem. Daí as pessoas geralmente me perguntam assim: por que que você faz essas coisas? Vocês estão vendo, né? Como é que é? Vocês imaginam como é que é aqui em casa, né? Pode Olha ali, ler. ali. É assim, mas por que que você faz essas coisas, Kai? Daí eu geralmente respondo assim: que eu faço coisas estranhas e misteriosas para que as pessoas possam achar um pouco de si nelas. Sim. Essa é a grande mensagem que eu acho que as histórias passam. As pessoas se olham e percebem um pouco de si nelas, nesse universo, né? E é por isso É que a gente que é o alimento da nossa sombra também, né? Nosso lado misterioso, assim. também. E é por isso que É. elas, por exemplo, são praticantes dos sacos de por problema, por isso que elas giram a manivelinha e brincam, né? Você vê um adulto brincando com uma dessas obras e você vê o encantamento dele e por aquele segundo ele volta a ser criança. Uhum. Isso aqui é uma naja, né? Sim. É uma cobra, cobra naja, porque meu primeiro nome é Naja. Minha mãe me contou depois de alguns 36 anos, ela me contou, porque Uhum. minha mãe, né, que me gerou, por que que ela colocou meu nome de Naja. Daí eu fiz essa ilustração, Ah, mas essa também imagem leva é bonita. É toda É, colorida. leva um tempo para você sarar tuas feridas, né? Mas daí quando Sim. você sara, daí vira arte. Aham, perfeito. Aquele que eu gosto que é na latinha. Aquela chama-se a marujinha. A marujinha é uma das peças que eu mais gosto também. Eu vou mostrar aqui, ó. Então era uma maruja que ela estava em pleno mar, no marzinho da sua existência, né? E ela já fazia assim, tipo 20 dias que ela estava navegando e navegando, então ela estava com sede e também queria tomar um banho, né, assim, para lavar a alma. E aí, como nesse dia as estrelas que despontaram no céu estavam tão bonitas, ela resolveu olhar, e quando ela olhou, ela ficou tão emocionada com o reflexo das estrelas à beira-mar que o mar também se serenou completamente. E ela, ao ver serenar completamente o mar, as nuvens e as estrelas, foi de uma comoção tão epifânica que ela chorou, mas antes da lagrimazinha ir parar no dedo dela, a lagrimazinha pulou no mar. Daí era ela encontrando com o eu maior, né, dela mesma. Mas aí o que que aconteceu? Daí choveu, menina, e na chuva ela matou a sede e fez a travessia. Daí, por que que você colocou o nome dessa peça de travessia? Porque é um momento que a gente atravessa da vida para a morte. É preciso morrer antes de morrer. Daí eu já estou me preparando, nem que seja com uma história como essa. E as crianças, elas vão mais além ainda. Elas não perguntam só por que que a Marujinha estava com sede ou queria lavar a alma. Elas perguntam por que que eu fiz uma latinha de sardinha. Daí eu Uhum. respondo que há lugar mais propício para você falar sobre a morte do que no túmulo de uma sardinha? Daí a criança dá risada, Verdade. entende o contexto e faz assim como eu, sonha com um dia que essa morte virá.
essa morte antes da morte, em que o ser humano precisa passar, se ele quiser também, né? Porque se Uhum. a gente aqui não tem obrigação, a gente aqui só tem sonho só. A gente morre a cada momento do nosso dia, né? A cada momento da nossa vida a gente está morrendo e nascendo novamente, né? Tá. Ressignificando cada vez mais, né? Olha, É. cara, eu tô adorando conversar com você. Se eu pudesse, assim, eu conversaria mais de 1 hora contigo. Eu tô amando. Mas aí eu te convido para você retornar quando tiver alguma exposição, ou até essa exposição Sim, mesmo que tiver lá na frente do TUC, e vocês quiserem lançar com outro amigo de vocês, daí a isso, gente volta a conversar, assim, né? podemos fazer, é. Ele vai ficar muito feliz, ele é muito bacana, ele é lindão. E assim, olha, gratidão. Eu amei muito ter você aqui conosco, tá? Contando como você conseguiu ser esse ser que você é agora, que é fascinante, né? Que desperta o amor, que desperta todos os sentimentos na gente, né? Olha, agradeço de coração mesmo você ter aceitado o convite da entrevista. Eu que agradeço também. E finalizando com a. Eu não tenho manto, mas em compensação eu tenho mando. Deus manda e eu consigo, se eu conseguir. Eu tô aceitando mais. Daí assim, daí eu dou meu adeus, geralmente, né? Adeus, 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 adeus adeus. prazer, né? Ele existe, né? Adeus, Aqui e adorei, agora. adorei. E eu deixo para vocês uma mensagem. Sem o amor e sem a aceitação ao outro junto a nós, não há socialização. E sem essa socialização, não há humanidade. Palavras do Humberto Maturana. É E Maturana encontrando com Caiana. é perfeito. Aquela frase dele eu achei super a ver contigo, né? Quando você se autoconhece, é uma criação de um mundo interno teu, assim, né? Quantos aqui, né? Sim. E se você é um empreendedor, seja CPF ou PJ, e acredita numa rede de alquimistas do agora, vibrando nessa saúde com vida sustentável, que é a busca do ESG empresarial, entre em contato saudeconvidas@gmail.com e escreva sobre no que você faz a diferença para nos ajudar a co-criar esse novo futuro. Caso sua história seja bem interessante, você será nosso entrevistado, assim como a Caiana. E Saúde com Vida Sustentável, os Alquimistas do Agora fica por aqui. Agradeço os carinhosos e-mails e a audiência de todos vocês e até o nosso próximo programa. Até o nosso Gratidão. próximo programa. Com muito apreço, galera. Aê, o apreço achei ótimo. Bem no coração. Aparelho para germinar semente. Mas não é qualquer semente, não. É semente de amor. Já germinou a semente de amor? Quer tentar? Tem que empurrar uma nivelinha bem fundo no coração. Quando estiver bem firme lá dentro, a gente sorri. Só com a alegria que a lágrima da gratidão brota no cantinho do olho. Rega o coração. E a manivelinha vem trabalhando. E quando você menos espera, a semente, ela começa a brotar. É uma emoção tão grande que dá vontade até de chorar. Olha lá, ela lá dentro, brotando. Mas não é só isso não, brotar e sair assim. Tem que ver florescer. Cada flor que coloquei aqui é um presente a todos os corações que germinaram empurrando a manivelinha com felicidade. E eles também colhi cada gotinha de gratidão que nutre o meu próprio coração.